Vocês? Bom, ontem a gente fez um vídeo e ao compartilhar ele a gente teve aí alguns comentários. E no Facebook a gente teve então um comentário lá da pessoa pedindo para poder que explicasse para ela onde que vende esses potes, aqueles potes que a gente separar as nossas coisas para que a nossa vida caminhasse de uma forma mais leve. Bom, eu tenho uma notícia muito boa para você. Esse pote não está à venda. Isso porque é coisa individual, é coisa que cada um de nós tem que criar uma fórmula para que a gente possa separar e organizar tudo aquilo que acontece com a gente, que vem do mundo externo e que acontece com a gente, para que a gente possa então dar o fim correto e que essas coisas então, dependendo da forma com que a gente reage a esse tipo de acontecimento, não possa nos atrapalhar frente ao nosso caminhar. Então, esses potes não estão à venda, é você mesmo quem tem que construir esses potes de acordo com a sua vida, de acordo com o momento que você está passando, e aí você tem a oportunidade de estar dentro da sua mente, construindo os locais ali onde você vai estar colocando isso, para que no momento exato você possa abrir algum pote, colocar alguma coisa, ou às vezes retirar alguma coisa para poder estar resolvendo de forma definitiva. Então, existem algumas coisas que a gente sempre precisa fazer na nossa vida para que ela caminhe de uma forma melhor. Uma delas é perdoar, a outra é aceitar e a outra é esquecer. Perdoar as coisas que às vezes acontecem conosco, alguém fez alguma coisa conosco, nos feriu, traiu a nossa confiança, ou às vezes pode até ser a gente que fez alguma coisa com o outro e chegou num certo momento que a gente ficou ali todo constrangido, né, porque viu que fez o mal a alguém. Então a gente precisa fazer esse tipo de perdão, perdoar as outras pessoas por aquilo que elas fizeram contra a gente, e a gente também precisa perdoar aquilo que nós fizemos contra as outras pessoas. Precisamos, de forma muito principal, perdoar a nós mesmos. Às vezes a gente comete erros contra a gente mesmo, deixando de aproveitar algumas oportunidades que a gente fica remoendo aquilo durante muito tempo, né? Deixando de fazer determinadas coisas, aproveitar determinadas circunstâncias, e a gente fica sempre remoendo com aquilo circulando na nossa cabeça, e a gente fica sempre imaginando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, talvez as coisas estariam diferentes, ou poderiam estar de forma melhor e etc. Então a gente vai vivendo nessa coisa de pensar nas oportunidades que a gente deixou passar, e aí a gente não consegue caminhar de forma mais leve, porque sempre tem uma pulguinha atrás da nossa orelha para poder querer saber como e o que estaria melhor ou não agora o dia de hoje, né, de acordo com aquelas oportunidades que passou. Então a gente precisa perdoar também, nos perdoar por isso, para que a gente possa então caminhar. Oportunidades, elas não é só uma, a vida ela vai apresentar um monte de oportunidade para a gente, então o que nos cabe é sempre de estar de alguma forma preparado para poder aproveitar essas oportunidades, ou até mesmo que essas oportunidades não venham, que a gente, através do preparo, a gente possa construir essas oportunidades e correr atrás, né? Ou seja, às vezes a gente fica sempre ouvindo de que a porta vai estar aberta para nós, mas se ela não estiver aberta, a gente vai lá e bate, para que a gente possa então caminhar de uma forma mais leve. Então, um passo é se perdoar. O outro passo é aceitar. Tem algumas coisas que não estão ao nosso poder, que a gente não consegue controlar, principalmente quando a gente diz sobre o outro. Às vezes a gente está tentando ajudar alguém, está tentando mostrar alguma coisa para alguém, está tentando passar algum ensinamento para alguém, e aquela pessoa não entende, não aprende. Aí você fala, mas que cara burro, que cara retardado, não está entendendo o que eu estou falando, está tão claro, está tão explícito, e como que ele não consegue entender? Bom, cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós tem um momento onde que a gente consegue entender as coisas. E não significa porque ela é burra, ou porque ela é retardada, ou porque ela é incompetente. Não, muito pelo contrário, simplesmente porque às vezes no nosso cérebro a gente não está tendo condições de entender as coisas. É simples assim, né? Ou seja, às vezes tem pessoas que têm o cérebro um pouco mais adiantado, outro mais atrasado, outros mais parados. Então tem gente que vai pegar as coisas assim no estalo, tem gente que não, tem gente que você vai precisar ficar desenhando, e ela vai custar entender, e tem algumas que não vão entender de jeito nenhum, é desse jeito mesmo. Então a gente tem que entender que isso não está no nosso poder, está no poder da outra pessoa. A gente também tem que começar a entender algumas coisas que é o seguinte, às vezes a gente fica brigando, por exemplo, às vezes você vai trabalhar e você fica assim, eu vou trabalhar, mas eu não gosto de acordar cedo, eu detesto acordar cedo, eu tenho que chegar cedo na empresa.
a coisa é muito simples. Se você aceitou o trabalho, cara, não tem o que reclamar, é aceitar, é levantar e ir embora. Ah, eu gosto do dia ensolarado, o dia chuvoso para mim não presta. Meu querido, se está chovendo, não vai ser você gostar ou não gostar que o dia não vai melhorar. É simples assim e bola para frente. E o pote do esquecimento, o que nós temos que colocar lá são coisas que nos aconteceram, às vezes mal que nos fizeram, como no caso do perdão, coisas que a gente fez com outras pessoas, a gente simplesmente tem que colocar naquilo ali para poder esquecer. Vamos tirar de tudo isso que nos acontece, as coisas boas, as coisas, a positividade, os ensinamentos que aquilo nos traz e vamos esquecer e bola para frente, porque se a gente ficar pensando e remoendo muitas coisas, a gente não anda, a gente fica parado e lugar parado não é muito bom. É melhor a gente estar sempre andando. E no final de tudo, nós vamos passar na nossa vida e nós vamos passar por um monte de coisa. Acontecimentos que vão ser bons, que vão ser ruins. Felicidades que a gente vai ficar pulando, gritando. E vai ter muito momento onde a gente vai estar chorando, que são momentos de luto. Tudo isso é importante na nossa vida e o que é mais importante é a gente conseguir entender e interpretar o que cada momento desse significa, o que cada momento desse pode trazer para nós de melhor e saber nos transformar diante esses acontecimentos, porque isso que é o grande, o ponto importante, é saber se transformar de acordo com aquilo que acontece na sua vida. Porque se vem alguma coisa positiva e você somente se transforma para o lado positivo, onde você aproveita as oportunidades e vai andando, às vezes, num momento ruim, você fica todo tristonho e fica remoendo aquilo por muito tempo, e acaba não aproveitando a oportunidade para visualizar, às vezes, um erro que você cometeu, que você não deveria ter cometido, e aí você fica só remoendo aquilo e não anda para frente. Então aquilo te transforma de uma forma negativa e aí você fica só sofrendo. Então é importante você estar prestando atenção nisso, em ver como que as coisas estão te afetando e colocar cada uma no seu lugar realmente. Ou você perdoar para que você possa caminhar, ou você aceitar que infelizmente não está no seu poder e aí você aceita e vai embora. Ou você esquece, simplesmente deleta da sua mente, finge que não esqueceu e bola para frente, que as coisas têm que andar realmente para frente. Beleza? Grande abraço.